Bom dia, gente. Preparados para a aula de hoje? Vamos nessa? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Bom dia, terceiro ano. Vamos? Vamos falar agora um pouco da história dessa tabela periódica, tá? Como que tudo isso começou, gente? Vamos falar um pouco da linha do tempo aí, até a trajetória de hoje, tá? Então, a história da tabela periódica, ela começou com a descoberta do fogo. Lembra lá na época que eu falei dos modelos atômicos, tá? Lá, bem distante. Aí veio na Idade Antiga, deu-se a descoberta do quê? Da prata, do vidro e de outros materiais, tá? Quando chegou na Idade Moderna, surgiu a química médica como ciência. Lembra lá da era filosofal? Pois é. Agora, na Idade Contemporânea, deu o aparecimento de grande astro da química. Olha lá, os astros da química. Um deles, né? Alguns deles. Então, portanto, o que nós vamos falar agora? De como surgiu a necessidade dessa tabela periódica ser organizada. Os elementos químicos que foram descobertos de forma assim mais criteriosa, tá? Organizados por meio de quê? De características semelhantes. Agora nós vamos ver um pouquinho da contribuição de cada um desses responsáveis por essa tentativa de organização da tabela periódica, tá? Vindo lá com Lavoisier, ele falou o quê? Ele foi responsável pelo quê? Por organizar e sistematizar um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à tabela periódica. Ele construiu uma tabela com, em média, 32 elementos químicos. Sabia disso? Agora vem a Tríade de Doberein. Ele tentou organizar os elementos da seguinte maneira, ó. Ele pegava grupos de 3 elementos, tá? Grupo de 3 elementos na tabela. Olha lá, ó. Quando você olha a tabela aqui, 3 elementos de 3 em 3. Ele ia pegando grupos de 3 em ordem crescente de massa atômica. Lembrando que a massa fica em cima do lado esquerdo superior ou do lado direito quando ele é um elemento neutro, lembraram? Então, ele pegava essas massas de 3 em 3 elementos e fazia uma média aritmética desses elementos da ponta para descobrir a massa do elemento do meio. Então, era uma massa o quê? Aproximada, tá? Aqui, ó, preste atenção nesse agora, esse exemplo. Pegava o lítio, o sódio e o potássio. Para descobrir a massa do sódio, ele pegava a massa do lítio com a massa do potássio, fazia uma média aritmética e descobria o valor aproximado do elemento do meio. A mesma coisa aqui, ó. Mais um exemplo. Pegava esse mais esse, somava, dividia por 2 e achava o valor aproximado da média do elemento do meio. Só que, então ele foi o primeiro a demonstrar esse tipo de relação, tá? Entre os elementos, essa média aritmética que ele fazia de 3 em 3 elementos. Por isso era chamado de tríade, tá? Porém, à medida que esses elementos químicos eles eram descobertos, tornava-se cada vez mais difícil encontrar novas tríades, tá? E aí esse formato acabou ficando o quê? Desacreditado. Aí veio um geólogo francês, tá? E ele organizou os elementos químicos, conhecidos na época já em ordem crescente de suas massas atômicas. De que maneira? Por uma linha em espiral, tá?
como do seu caderno. Pensa numa espiral de caderno. Ele foi organizando em ordem crescente de massa atômica também, tá? Em volta de quem? De um cilindro. Então, ele fazia essa linha espiral na volta de um cilindro, tá? E esse arranjo dele, na época, ficou conhecido como parafuso de telúrio. Ó, tá vendo a espiral aqui? Deixa eu pegar aqui, tá vendo? Tá vendo os elementos aqui? Então, era na forma de espiral, que ficou conhecido como parafuso de telúrio. Porém, na época, os químicos não deram muita importância para a contribuição desse geólogo, ok? No mínimo, você deve estar se perguntando o que essas notas musicais têm a ver com a química. Para este inglês, chamado Newland, tinha tudo a ver. Sabe como? Porque ele organizou essa tabela baseado nas notas musicais, certo? Então, ele organizou ela na forma de colunas verticais, com os elementos dispostos na ordem crescente de massa atômica, assim como vinham fazendo os outros, tá? Respeitando a ordem das notas musicais. Então, ele pegava como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí vinha outro elemento com as mesmas características na sequência musical. Do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Só que ele conseguiu explicar essa característica, é chamada periodicidade dos elementos, só até o elemento cálcio. Então, por isso, a sua tabela acabou caindo em descrédito, certo? No mínimo, curioso, né? Vamos agora de Dmitri Mendeleev, o conhecido pai da tabela periódica. Ele era um químico russo, tá? Que organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, observando uma periodicidade entre os elementos. O que isso quer dizer, gente? Que ele percebeu uma repetição das suas propriedades, ou seja, suas características eram semelhantes. Então, ele agrupou esses elementos, ó, em linhas, em ordem crescente de massa atômica. E na sua tentativa de organização, ele deixou em uma mesma coluna, agora observa aqui, em uma mesma coluna, a minha linha reta aqui, em uma mesma coluna, ele observou aqueles que apresentavam as mesmas propriedades, lembrando lá, que são as características, tá? E aí ele, aprofundando nos seus estudos, percebeu que estava faltando. Observa aqui, estava faltando, ó, quando ele olhava ou nas linhas ou nas colunas, estavam faltando alguns o quê? Alguns elementos, certo? Para que se tornasse o quê? Essa tabela se tornasse completa. Foi aí que ele resolveu deixar o quê? Esses espaços vazios, julgando que esses elementos seriam descobertos no futuro, tá? Porém, mesmo sem saber quais eram esses elementos e como eles seriam descobertos, ele previu algumas propriedades, ou seja, previu algumas propriedades, características que esses elementos poderiam ter. Então, na época, ele deixou esse espaço vazio, mas ele foi lá nos estudos dele e previu algumas características para esses elementos nos espaços que estavam nos espaços vazios, tá? Um desses elementos era o chamado ECA
silício, que hoje é conhecido pelo elemento germânio. Presta atenção, as propriedades conhecidas hoje sobre o germânio estão muito próximas da que Mendeleev previu naquela época, certo? Então, não é à toa que ele é conhecido como pai da química. Gente, percebam vocês que todos os pais têm um pouco de Mendeleev. Sabe por quê? Porque eles fazem previsões do futuro como ninguém, não é mesmo? Depois de 14 anos de publicação da tabela periódica de Mendeleev e as contribuições de Meyer junto com Mendeleev, veio o físico inglês chamado Moseley, tá? E ele descobriu a relação entre as propriedades químicas dos elementos e os seus números atômicos. Com seus estudos sobre as partículas que constituem os átomos, elaborou o conceito de número atômico, que é a quantidade de número de prótons presentes no núcleo do átomo. Lembra lá que são as partículas positivas? Pois é. Então, assim ele explicou a inversão da massa atômica, que eram chamados dos pesos atômicos, e acabou organizando a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, caiu por terra que a tabela era organizada em ordem crescente de massa atômica, certo? E aí veio a organização da tabela em ordem crescente, ó, nas linhas de número atômico, certo? Lembrando que esses números atômicos aqui não estão representando um elemento químico. Eles estão na tabela e eles podem estar em qualquer lugar, tá? Só quando eu represento um número atômico num elemento químico, ele sempre tem que estar no lado esquerdo inferior, tá? Na tabela ele pode estar posicionado em qualquer lugar. Vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Mas você já sabe que a representação de um símbolo, de um elemento químico, ele tem que ter um número atômico no lado esquerdo inferior, correto? Então, voltando aqui, retomando. Então, trocou-se a massa atômica, a organização da tabela da massa atômica em ordem crescente pelo número atômico, ok? Descobrindo a relação entre as propriedades químicas dos elementos e os seus números atômicos. Então, as propriedades químicas, as reações estavam relacionadas com o número atômico. Ou seja, aí, ó, quando os elementos são agrupados em ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica, ou seja, uma sequência de várias propriedades semelhantes, certo? Então, várias características foram percebidas, tanto nas linhas quanto nas colunas da tabela, correto? Então, qual foi a contribuição de Moseley? A contribuição dele foi que ele demonstrou que cada carga do núcleo do átomo, que cada próton, cada número atômico, é característica de um elemento químico. Ou seja, o número atômico nada mais é que a sua identidade química. Então, a partir de agora, a tabela periódica para a gente vai ser considerada como o seu RG. A sua identidade química, quando eu falar essa palavra, cadê sua identidade química? Você tem que estar daqui para frente nas próximas aulas com a sua tabela periódica, ok? Então, é como se fosse o seu CPF. Cada número aqui não pode se repetir, ele é sequencial. Hoje nós temos 108
ou 118 elementos, certo? Então, vocês têm que perceber que isso significa dizer que cada um tem a sua identidade, tem a sua propriedade, tem a sua característica. É como se fosse o DNA deste elemento, correto? Qual a outra contribuição dele? Ele reordenou os elementos químicos em ordem crescente de seus números atômicos. Então, perceberam a contribuição dele para a tabela atual? Essa é a tabela atual. Número atômico é a característica do elemento químico, a identidade dele. E ele foi reorganizado, ou seja, a tabela foi reorganizada na ordem crescente de número atômico, não mais de massa atômica. Beleza? Então, olha lá, vamos falar agora, continuando aqui, da identidade desse elemento químico. O que difere um do outro? O que é diferente do outro? Olha lá o lítio. O lítio tem número atômico quanto? 3, certo? E o neônio tem número atômico quantos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu represento ele aqui com o número atômico 10. Então, a identidade do elemento químico é representada pelo seu número atômico. Lembrando lá que é como se fosse o seu CPF. Cada um tem o seu. Olha lá o hélio. Tem número atômico 2. Então, no seu núcleo atômico, no seu núcleo do seu átomo, ele vai ter quantos prótons? 1, 2. Tá? Então, seu núcleo atômico vai ter 2 prótons, que são as cargas positivas. E ao redor dele vai estar os elétrons. Tudo bem? Fechado? Então, falei identidade química a partir desta aula. Agora, para as próximas, todo mundo na sua aula com tabela periódica, ok? Então, vamos lá, gente. Recapitulando a aula de hoje, nós trabalhamos a evolução da tabela periódica e as contribuições de diferentes o quê? Cientistas para nós percebermos o quê? Que ela foi reclassificada várias vezes ao longo dessa história, tá? Até chegar no que conhecemos hoje. Então, nós passamos por vários deles. E eu expliquei cada um. E lembrando que a tabela periódica atual, ela apresenta o que mesmo? Os elementos organizados em ordem crescente de número atômico. Segundo quem? Sabia que vocês iam responder certo. Moseley, né? Então, segundo ele, a forma atual agora de classificar a tabela é em ordem crescente de quem? De número atômico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, então vai na ordem crescente, nas linhas, tá? De número atômico, e não mais de massa atômica. Recapitulado isso, e que nada mais é que o que esses números atômicos? Que nada mais é ele? Ele nada mais é que a identidade do elemento, a sua identidade química, certo? Então, para a próxima aula e as aulas seguintes, você não esqueça a sua identidade química, que vai ser quem? A partir de agora, a sua tabela periódica. Então, estão prontos agora para a próxima aula, todas as vezes, pegando quem, além do seu material, sua tabela, ok? Fiquem atentos na tarefa, tá? Para não deixar acumular, ok? Lembrando que eu vou vistar todas elas quando nós voltarmos na aula presencial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Não esqueça que nós estaremos sempre juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até semana que vem.